Boa noite a todos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Com muita alegria, trazer mais uma palavra, a convite da pastora Beth, do pastor Gilberto, para a honra e glória do Senhor, amém? A palavra do Senhor se encontra, o Espírito Santo me trouxe ao meu coração, encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. E disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Deus quer falar nessa noite, meus amados, minhas amadas, que para qualquer demora tem sempre uma razão. Aqui essa parábola, Deus nos leva a uma reflexão para os dias de hoje, para nós o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando nós oramos, automaticamente a oração ela é alimento, a oração ela transforma, a oração ela liberta, a oração ela nos leva a uma reflexão de uma intimidade maior com o Pai. E quando nós temos essa intimidade maior com o Pai, a Bíblia diz: tudo que pedimos em seu nome, crendo, recebemos. Eu creio, pelos olhos da fé, que esta viúva, de tanto importunar aquele juiz que declarou com a própria boca que ele não temia a Deus, nem tampouco a homem algum. Mas a insistência daquela viúva em bater a porta daquele juiz para julgar a causa dela, levou esse juiz iníquo, esse juiz que não temia a Deus, não temia homem, a dizer: todavia, como esta viúva me importuna. Então ela importunava porque ela queria realmente uma resposta. Assim como nós também temos que importunar o mestre, buscando uma resposta em quê? Em oração, sem esmorecer, sem desfalecer, sem que a incredulidade bata a nossa porta. Talvez você e eu estejamos muitas vezes rodeados de tantas incertezas, de fazeres na nossa vida, de tantas coisas que acontecem, de tantas coisas que estão acontecendo com essa pandemia que está aí. Mas quando nós verdadeiramente importunamos na fé, importunamos a palavra, importunamos o Mestre, buscando Ele em espírito e em verdade, certamente Deus, que está escrito, Ele não rejeita a oração, porque a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. E eu creio que essa viúva deveria ser uma mulher justa, porque ela importunava todos os dias. Assim somos nós, meu irmão, minha irmã, no nosso dia a dia. Todo dia nós temos que orar, todo dia nós temos que ler a palavra, todo dia nós temos que buscar em espírito e em verdade a revelação do Espírito Santo, buscar a Ele, porque Ele é o único que nos pode salvar, é o único que nos pode levar a um lugar tranquilo, a um porto seguro. E essa mulher naquela cidade, mesmo aquele homem, aquele juiz que não temia nada, ela não se importou, simplesmente ela permaneceu a importunar, em bater todo dia na porta dela. Então ele diz: julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai que diz este iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar
em defendê-los, demorado em defendê-los? Você acha que Deus, quando você clama a Ele, com o coração contrito, com o coração temente, com o coração aberto para o Deus Todo-Poderoso, que te criou, que me criou a sua imagem e semelhança, aquele que pagou um alto preço naquela cruz, aquele que derramou um sangue carmesim naquela cruz, ali onde ele foi crucificado, ali onde levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele que não rejeita um filho, ainda que por vezes nós desviamos um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, aleluia. Por isso, para qualquer demora tem uma razão. Se está demorando, é porque Deus está caprichando. Se está demorando, é porque Deus está vendo que ainda não é o momento certo de colocar tudo aquilo que você tem pedido para Ele. Se está tendo uma demora, aleluia, tem uma razão para que nós, quando recebemos muitas vezes as bênçãos do Senhor, quantos se desviam dos caminhos do Senhor, quantos se afastam, quantos por momentos deixam de ir ao templo buscar ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Ah, mas agora tem lives, tudo bem, mas vai chegar um tempo que nós vamos voltar para os templos. E você vai ficar aonde? Vai ficar assistindo live? Vai ficar assistindo no seu sofá, talvez um programa que não está nem aí? Talvez você, por um momento, tenha se afastado, mas é tempo de voltar, é tempo de orar, é tempo, aleluia, dever orar sempre sem esmorecer. Talvez você por um tempo esmoreceu com a situação que está acontecendo, olhando para as circunstâncias, olhando aleluia, para as notícias que estão aí. As notícias boas, elas não ocorrem, só ocorrem notícias, muitas vezes a maioria das notícias ruins. Não olhe para as circunstâncias, olhe somente para um Deus que te criou, para um Deus que te escolheu, para um Deus que te chamou em espírito, que te chamou para você combater o bom combate, te chamou para você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, te chamou para não ficar à porta do templo, onde você muitas vezes nós somos carregados, ficamos somente na porta do templo, mas não conseguimos entrar dentro do templo, para um Deus, aleluia, que não rejeita um coração contrito, que não rejeita um coração temente, porque Ele é o único som dos nossos corações, aleluia. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que eles clamam dia e noite? Você acha que Deus não vai fazer justiça? Você acha que Deus, quando você coloca nas mãos dele, deixar ele trabalhar? Porque Isaías disse, por um momento eu me afastei de ti, mas eu não me esqueci de ti. Deus, ele gosta, ele ama trabalhar no silêncio. Sabe para quê? Para que nós possamos amadurecer, para que possamos simplesmente aprender a confiar mais nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem, mas não se abalam. Significa que eu tenho que permanecer, não me abalar com as notícias, não me abalar com as coisas ruins. Permanecer ali, sim, como um monte, ali no monte de Sião, ali no monte Hebron, onde são derramadas as bênçãos, aleluia. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele é um Deus que não atrasa, ele não adianta. Ele é um Deus que muitas vezes, aleluia, fica só, aleluia, lá no alto sublime trono, com os olhos e os ouvidos inclinados para a terra, para buscar os fiéis adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia não relata, mas eu admiro essa viúva, porque ela devia ser uma adoradora por excelência. Sabe por quê? Pela insistência. Muitas vezes nós começamos a colocar um propósito em nossos corações. Olha, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar tantos dias. Mas por vezes nós olhamos as circunstâncias e dizemos, nossa, como está demorando, será que Deus ouviu a minha oração? Será que a minha oração chegou até o trono? A Bíblia diz que Deus, ele não rejeita a oração. A oração do justo, ela pode muito ter seus efeitos. Então, se você tem sido justo, justa diante do Senhor, então somente não temas, crê somente, aleluia. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Então, por que olhar para a direita, olhar para a esquerda? Por que você não está olhando para trás? Por que você está tentando lembrar daquilo que você tinha antes da pandemia? Tudo pertence a Ele. Dele para Ele são todas as coisas. Ele cria, Ele coloca, Ele tira, Ele coloca a enfermidade, Ele sara a enfermidade. Quando nós cremos verdadeiramente num Deus vivo, um Deus criador,
um Deus que criou os céus e a terra, tudo que nele existe, tudo foi criado por Ele. Então eu não tenho que temer ao homem, eu tenho que temer somente a Deus. E quando eu tenho o temor de Deus, eu tenho o temor do Senhor, aleluia, eu tenho que então começar a entender que devo orar sempre e nunca esmorecer. Satanás é expert em te esmorecer. Daniel, quando ele pôs aquele propósito de orar 3 vezes ao dia, quando foram ver, Daniel estava orando ali na direção de Jerusalém, quando veio o decreto do rei. Tentaram achar uma brecha na oração, até na oração, para colocar Daniel na cova dos leões. Mas a oração do justo, ela muito podem ser efeitos. Talvez aqueles que foram falar para o rei que ele estava orando, que era proibido, talvez estavam cantando o hino da vitória, mas o próprio rei disse que o Deus de Israel te guarde. Daniel foi para a cova dos leões, mas a cova dos leões, o único que estava lá era o leão da tribo de Judá. Aleluia. Nessa noite eu quero te levar a uma reflexão de verdadeiramente você a ser um Daniel, ao ser um Daniel que orou ali por 21 dias. A resposta não havia chegado. A resposta só chegou no 24º dia, quando Gabriel desceu. E Gabriel fala para Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, a tua oração foi ouvida. Sabe qual é o sentido? Muitas vezes nós aplicamos o coração, mas duvidamos. Duvidamos até daquilo que muitas vezes nós oramos. Duvidamos muitas vezes daquilo que Deus coloca no nosso coração, achando que é sempre muito. Achando que será que Deus vai fazer? Não, Deus ele faz. Deus ele é fiel e justo para completar a boa obra que começou na minha vida e na sua vida. Deus ele é fiel e justo para te levar, aleluia, a uma dimensão a qual o que os seus olhos não viram, o que não chegou ao seu coração, os seus ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas para isso você precisa crer. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes, tudo que está oculto, que já estava esquecido, que você até esqueceu de tantas profecias que foram liberadas sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu nasci para crer. Eu tenho que viver aquilo que prego e pregar aquilo que eu vivo, porque eu creio num Deus vivo, um Deus que me tirou de trás das molhadas, um Deus que me tirou do lamaçal do pecado. Aleluia. E então quando eu entendo essa parte aí, de clamar a Ele, e chegar a um ponto de que muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito, achamos que tudo acabou. Não, essa viúva, naquela época talvez não tivesse valor nenhum, não tinha valor nenhum, só que ela não desistiu, ela persistiu em incomodar aquele juiz iníquo. Nesta noite, Deus quer te levar a uma reflexão para você e eu importunarmos o Mestre. Importuna o Mestre em oração, importuna o Mestre em ter tempo para Ele, em que Ele, quando Ele bater a porta, você possa ouvir a voz do Mestre, abrir o coração, porque a Bíblia diz: eis que bato a porta, aquele que ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com Ele. Ele quer entrar. Sabe por que Ele quer entrar? Porque o coração é enganoso, a boca fala porque o coração está cheio. Ele quer entrar, aleluia, para que você entregue todas as petições para Ele. E aqui diz o versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele tem pressa, mas muitas vezes nós queremos ajudar, queremos colocar Deus atrás, sabe? Nós queremos ir, já ter pressa para ontem. Não, Deus quer fazer justiça sim, depressa, mas quando você verdadeiramente tem um coração contrito, um coração voltado somente para Ele, sem parar de orar, orar sem cessar. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E quando Ele voltar, será que você tem fé suficiente para esperar a volta do Mestre? Ele vai vir como um ladrão. Ele vai vir como um ladrão. Mas ore, para que não venha no sábado nem no inverno. Qualquer demora tem uma razão. Se há alguma demora em sua vida,
tem alguma razão, porque Ele está fazendo o melhor para você. Pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia o Senhor não se esquece jamais de você. Muitas vezes nós nos esquecemos dele. Por isso, nessa noite, quero deixar essa palavra para o seu coração. Não atente para o que está acontecendo, atente para um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim como essa viúva importunou o juiz, importune também o Senhor. Importunar como? Orando, conversando com Ele, abrindo as tábuas, o seu coração, para que Ele possa entrar e fazer morada num coração contrito, um coração alegre, um coração temente e temente ao Senhor. Amém? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Deixo-vos a minha paz agora. Que você tenha uma noite abençoada com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois